Eslen Delanogari, uso esse termo pra chamar a atenção pra caralho de todo mundo, porque é um termo polêmico. Então, por exemplo, quando eu falo, pô, você tem que fazer um jejum de dopamina, você tem que parar de estupir o seu sistema dopaminérgico de substâncias nocivas, eu tô tentando chamar a atenção, cara, não das pessoas que já sabem disso, eu tô tentando chamar a atenção de um adolescente que não tem noção do que é isso, que às vezes acha porque todos os amiguinhos estão usando álcool e fumando cigarro, é normal usar álcool e fumar cigarro. Eu quero que ele me olhe, eu quero que ele me escute. Não tenho dúvidas de que você poderia sentar na frente de uma tela e ficar horas assistindo a uma série, maratonando ou rolando a timeline infinitamente. Se bobear, você é capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, empenhado fielmente a terminar a série e a passar por mais um vídeo curto. Mas, se a tarefa for manter o mesmo desempenho de foco e concentração por 50 minutos estudando, isso não é uma tarefa fácil para a maioria de nós, e quem sabe ver um material educativo sobre como gerenciar seus gastos definitivamente não parece atrativo para a maioria de nós. Apesar de você saber da importância e necessidade que tem em estudar, se exercitar, criar um negócio ou algo importante, produtivo, você continua assistindo à TV, mesmo tendo total certeza de que, a longo prazo e até a curto prazo, talvez, essas coisas te trarão mais benefícios. E você então, mesmo assim, opta por jogar videogames e ficar rolando a tela vídeo após vídeo. Nesse vídeo, você vai se deparar com uma informação surpreendente sobre algumas experiências que neurocientistas fizeram em ratos, e você vai ver também o que isso tem a ver com a sua dificuldade em se motivar para fazer muitas tarefas importantes do dia a dia. Você provavelmente não tem problemas em assistir Netflix, jogar videogame ou ficar rolando o feed das suas redes sociais, não é mesmo? Alguém poderia argumentar que é óbvio o porquê de isso ser um fato quase incontestável. Essa pessoa podia se justificar a essas perguntas dizendo que isso acontece porque uma é uma atividade fácil e não requer muito esforço, enquanto a outra é difícil e requer que você se dedique. Mas, se isso for assim de fato, então, por que algumas pessoas parecem não ter problemas para estudar, se exercitar ou mesmo trabalhar em seus projetos paralelos regularmente, sem que isso seja um grande peso? Isso levanta ainda uma outra questão. Por que algumas pessoas são mais motivadas a enfrentar as coisas difíceis? Seria um hack? Será que elas de fato hackearam o seu cérebro e existe uma maneira de facilitar as coisas difíceis? Vamos verificar isso olhando para quem é o foco do vídeo de hoje: a querida dopamina. Um neurotransmissor neuromodulador. Isso significa que ele pode ter uma função excitatória ou inibitória. A dopamina é frequentemente considerada uma molécula de prazer relacionada ao prazer. E tudo bem você pensar assim, pois ela se relaciona com esse evento, o de prazer. Mas o que ela faz, de fato, não é proporcionar a sensação de prazer. A dopamina é o que nos faz desejar as coisas. E é esse desejo que nos dá a motivação para agir e ir em busca do que desejamos, fazer as coisas que desejamos. Vamos recorrer à literatura e descobrir como é um fato que a dopamina atua sobre o desejo e não na sensação de prazer propriamente dita. Olha o que alguns cientistas fizeram. Os pesquisadores implantaram eletrodos no cérebro de ratos. Sempre que o rato puxava uma alavanca, os pesquisadores estimulavam o sistema de recompensa do cérebro do rato, uma região que é situada nas profundezas do cérebro desses animais. Outros mamíferos possuem estruturas homólogas, ou seja, semelhantes a essas que tem no rato, como por exemplo nós humanos. O resultado disso foi que os ratos desenvolveram um desejo tão forte que continuaram puxando a alavanca por repetidas horas. Os ratos se recusavam a comer e até mesmo a dormir. Eles simplesmente continuavam a pressionar a alavanca até cair de exaustão. Então, os pesquisadores reverteram o processo e, ao invés de estimular essa área do cérebro dos animais, agora eles a inibiram. Os pesquisadores bloquearam a liberação de dopamina no centro de recompensa do cérebro. E o que isso resultou? Bom, como resultado, os ratos tornaram-se tão letárgicos que até comportamentos instintivos, preservados durante milênios durante a evolução da espécie, como beber água, parecia não valer o esforço. Os ratinhos não queriam comer, eles não queriam se acasalar, eles não ansiavam por nada, contrariando até mesmo seu comportamento mais instintivo. Parece muito com aqueles casos típicos de depressão profunda em que o indivíduo está tão anedônico que deixa até de cuidar da higiene pessoal básica, como tomar banho ou mesmo se alimentar adequadamente.
Você poderia dizer sobre isso que os ratos, na verdade, perdeu toda a vontade de viver. No entanto, uma coisa curiosa aconteceu. Se a comida fosse colocada diretamente na boca deles, eles ainda comeriam e apreciariam a comida. Na verdade, eles simplesmente não tinham motivação para se levantar e fazer isso sozinhos. Você poderia pensar que é a sede ou a fome que nos motiva a buscar comida ou água, certo? Mas também a dopamina que desempenha um papel fundamental aqui. Essas experiências com ratos podem ser casos extremos, de fato, mas você pode ver efeitos semelhantes que a dopamina tem nos seres humanos e até mesmo nas nossas vidas diárias. De fato, o seu cérebro desenvolve prioridades em grande parte com base na quantidade de dopamina que ele espera obter. Se, ao ter que fazer uma atividade, a expectativa for baixa, será liberado pouca dopamina e você então não terá muita motivação para fazê-la. Mas, se uma atividade tiver uma expectativa alta de uma recompensa, então vai liberar muita dopamina. Você será motivado a repetir esse comportamento que prediz a recompensa várias vezes. Então, quais comportamentos liberam dopamina? Qualquer atividade em que você antecipar que há uma recompensa em potencial é capaz de liberar. Mas, se você souber que não há recompensas imediatas com o comportamento, o seu cérebro não a liberará. Por exemplo, antes de comer alimentos gostosos, o seu cérebro libera dopamina porque você antecipa que o alimento fará você se sentir bem, mesmo que isso, na verdade, faça você se sentir pior, como por exemplo, por comer doces e sair da dieta. Isso ocorre porque o seu cérebro não se importa se a alta atividade de dopamina é prejudicial a você. Ele apenas quer mais uma dose. Um exemplo esdrúxulo seria, por exemplo, alguém que é viciado em drogas. Essa pessoa sabe que o que ela está fazendo não é bom para ela, mas tudo que ela quer é conseguir mais dessa droga. Além de te drogar, a cocaína e também a heroína liberam quantidades não naturais de dopamina, que, por sua vez, faz com que você deseje elas ainda mais. Obviamente, deve-se notar que quase tudo libera uma certa quantidade de dopamina. Até beber água quando você está com sede é capaz de liberá-la. Mas aqui temos uma descoberta surpreendente que eu vou contar para você. A maior parte da liberação de dopamina acontece quando você recebe uma recompensa aleatoriamente. É isso mesmo, sem esperar por ela. Um exemplo é jogar em uma máquina caça-níqueis em um cassino. Mesmo que você tenha ficado com prejuízo desde quando começou a jogar, você vai esperar obter uma recompensa, desde que você tenha sido recompensado ao menos ocasionalmente. Então, seu comportamento de expectativa de ganhar será mantido e você vai continuar jogando com certeza. Você simplesmente não sabe quando a recompensa virá, mas espera que em breve. Quem sabe pode ser na próxima jogada. E na sociedade digital de hoje, estamos inundando nossos cérebros com quantidades anormalmente altas de dopamina diariamente. Alguns exemplos de comportamentos de alta dopamina incluem percorrer sites de mídia social, jogar videogames, assistir a pornografia na internet. Prevemos algum tipo de recompensa com cada um desses comportamentos, sem sombra de dúvidas. É por isso que estamos constantemente checando nossos telefones em busca de uma nova notificação. Esperamos ver uma mensagem de texto ou uma notificação de um aplicativo importante. E eventualmente sabemos que essa expectativa irá se concretizar e a notificação virá, mas quando? Não é possível saber. Aos poucos, todos nós estamos nos tornando como aqueles ratos puxando a alavanca, tentando obter uma nova dose de dopamina. E você pode pensar, e daí? Não é como se eu estivesse me prejudicando de alguma forma. Isso não pode causar nada demais ao meu cérebro ou ao meu corpo. Mas é aí que você se engana. O nosso corpo tem um sistema biológico chamado homeostase. Isso significa que nascemos com a necessidade biológica de manter as condições físicas e químicas internas em um nível equilibrado, ou que não ultrapasse certo limite que possa prejudicar algum sistema do corpo humano. Então, sempre que ocorre um desequilíbrio, o corpo compensa o desequilíbrio. Olha só para esse exemplo. Que curioso. Quando está frio lá fora, a temperatura do nosso corpo cai, correto? Como resultado, começamos a tremer para gerar calor e o sangue flui para áreas vitais no centro do corpo para aquecê-las. No entanto, quando está quente, a temperatura do nosso corpo aumenta. O resultado disso é o suor. Começamos a suar para dissipar um pouco desse calor. Desde que o corpo não ultrapasse o limite de aproximadamente 37 graus, nada demais vai acontecer. Mas há outra maneira de a homeostase se manifestar, que é através de um processo chamado de tolerância. Por exemplo, repare naquele seu amigo que raramente bebe álcool. Ele fica bêbado bem rápido.
Mas alguém que bebe regularmente terá que beber mais álcool para produzir algum efeito, porque o seu corpo desenvolveu uma tolerância ao álcool e ele não é mais capaz de promover as mesmas respostas que antes. Então, essencialmente, é preciso cada vez mais álcool para deixar essas pessoas bêbadas, porque essas pessoas se tornaram menos sensíveis aos efeitos do álcool. Com a dopamina, não é muito diferente. Seu corpo tenta manter a homeostase e por isso ele faz um processo de regulação dos seus receptores de dopamina que são responsáveis por receber a própria dopamina. Isso significa que eles vão se esconder dentro da célula de forma que fique inacessível para a dopamina quando ela surgir. O seu cérebro vai se acostumar a ter altos níveis de dopamina e esses níveis se tornam o seu novo normal. Na próxima vez, você vai precisar de mais dopamina ainda para conseguir sentir alguma coisa. Você não tem receptores suficientes para produzir o efeito que gostaria. Sendo assim, a dopamina não pode ter qualquer efeito, já que não tem como se ligar a mais receptores. Assim, você desenvolve uma tolerância à própria dopamina. Lembra dos experimentos com os ratos? Quando eles estimularam o centro de recompensa, eles buscaram repetir o comportamento para obter uma nova estimulação. Mas os pesquisadores reverteram o processo, inibindo aquelas áreas e os animais sofreram consequências. Não tinha motivação para nada. Existem estudos que fizeram experimentos onde os pesquisadores diminuíram a quantidade de receptores de dopamina no animal nessa mesma área e o resultado é similar ao da inibição. Isso pode ser um grande problema, porque as coisas que não fornecem tanta dopamina deixam de ser interessantes, não te interessarão mais e vai ser muito mais difícil se motivar para fazê-las. Essas atividades cotidianas parecem entediantes demais e menos divertidas, porque não liberam tanta dopamina em comparação com as coisas que liberam a dopamina em grandes quantidades. E é por isso que as pessoas tendem a preferir jogar videogame ou navegar na internet em comparação com estudar ou trabalhar em seus negócios ou projetos. E é claro, dá para mudar isso, mas isso é assunto para um outro vídeo. Os videogames nos fazem sentir bem e confortáveis, porque liberam muita dopamina. Infelizmente, coisas como trabalho duro ou ler liberam a dopamina em pequenas quantidades, ou melhor, em quantidades menores. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas que têm transtorno por uso de substâncias tentam parar, mas têm dificuldade em se adaptar a uma vida normal. Isso porque as atividades do dia a dia não lhe parecem mais prazerosas e a motivação para iniciar essas tarefas está muito baixa. A tolerância à dopamina dessas pessoas é tão alta que a vida normal não consegue atingir um limiar mínimo para essa pessoa sentir satisfação, que não tem motivação para fazer nada se não houver liberação de dopamina suficiente. E não são apenas viciados em drogas. Pessoas viciadas em videogames, mídias sociais ou em pornografia experimentam a mesma situação. Uma vez que a tolerância à dopamina fica muito alta, eles não conseguem desfrutar de comportamentos que não prevêem recompensas ou que prevêem uma recompensa muito distante e, portanto, fornece pouca dopamina. Que suscita uma outra pergunta. Existe algo que pode ser feito para evitar isso? A resposta é que você precisa realizar uma desintoxicação da dopamina. Mas esse assunto vai ficar para uma segunda parte. E olha só que legal! Se você tem interesse em aprender sobre neurociência, sobre o cérebro e muito mais, eu tenho um convite especial para você. Eu te convido e recomendo fortemente a conhecer o meu curso chamado Neurociência e Psicologia. Eu sempre deixo um cupom aqui na descrição para aqueles que já são inscritos aqui no canal. Então não perca essa oportunidade e aproveite. Eu espero que esse vídeo atinja pelo menos 20 pessoas comentando para que eu possa entender que esse conteúdo foi relevante para o meu público e os inscritos, para então trazer a segunda parte do vídeo sobre como reverter o processo de tolerância à dopamina, fazendo a desintoxicação dela. Então, obrigado por assistir, até a próxima!